E aí galera, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo anterior do comando Sim Então. Estou aqui agora produzindo o vídeo do Sim Então Senão. Aguardem e estudem. Abraço. Agora nós aprenderemos o comando Se Então Senão. Ele funciona assim: se a condição for verdadeira, ele executa uma coisa; se a condição for falsa, ele executa outra coisa. Então veja um desenho dele. Analisa-se uma condição. Se a condição for verdadeira, ela executa o bloco verdadeiro. Pode ver que ela pula o bloco falso e prossegue. Porém, se a condição for falsa, ela executa o bloco falso e ignora o lado verdadeiro. Então vejam que há uma bifurcação aqui. Estamos apenas aqui em um sentido, ele se abre e depois volta a ser apenas um sentido, um fluxo, tá? Aí você me pergunta, em que ele se encaixa? Vamos fazer uma analogia do nosso cotidiano. Vamos supor que você só possa vir à escola ou o seu trabalho, não importa. Você tem duas opções, você pode vir de condução ou você pode vir de carro. Então nós poderíamos fazer assim. Qual é a condição? Você vai vir de carro? Se for verdade, o bloco verdadeiro corresponde às instruções relacionadas ao carro. Ou seja, tirar o carro da garagem, pegar a marginal, chegar no serviço e tal. Você vai vir de carro? Falso. Então quer dizer o quê? Você vai vir de ônibus. Então você pegaria as conduções. Iria até o ponto, coisa e tal. Entenderam? Então percebam, olha a diferença. O desenho do comando Se Então, se for verdade faz algo, se for falso não faz nada. E do Se Então Senão, se for verdade faz uma coisa, se for falso faz outra. Compreenderam? Galera, para exemplificarmos a estrutura de decisão Se Então Senão, nós vamos usar esse exercício. Dadas as duas notas pelo usuário, calcular a média e verificar se está aprovado ou reprovado. Exibir a média antes da mensagem. Por exemplo, se o cara digita 7 e 8, vai aparecer 7,5 que é a média e a mensagem é aprovado. Se o cara digita, por exemplo, 2 e 4, aparece 3, reprovado. Para tal, nós usaremos um fluxograma, pseudocódigo e depois o deve ser mais para explicar em linguagem C como que funciona. Começamos pelo início. Neste caso, o usuário precisa de digitar duas informações. Vou dar o nome de nota 1 e nota 2. Ou seja, eu vou criar uma variável chamada média de média e vou jogar nela nota 1 mais nota 2 e vou ter que dividir por 2. Então, a variável média de média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Então, o que o cara digitou aqui será calculada a média e jogada na variável média. Então, o cara chama nota maior ou igual a 5, aprovado, se não reprovado. Voltando aqui à figura. Agora eu vou ter que montar uma condição. Considerando que a variável média contém a minha média, então eu pergunto, média é maior ou igual a 5? O que vai acontecer agora? Se essa condição resultar verdade, ela vai seguir um lado, se não, vai seguir o outro lado. Então agora eu vou ter que digitar duas mensagens distintas, né? Se for verdade, como nós vimos, se for aprovado, vou ter que primeiro exibir o 7.5 que está representado na variável média e ao lado a mensagem, que ali em cima está escrito aprovado, certo? Caso contrário, eu vou digitar aqui a mesma variável média, só que eu vou digitar a mensagem reprovado, correto? Ou seja, se for verdade, ele vem para o aprovado e acaba o algoritmo. Se ele for falso, ele vem para o reprovado e acaba o algoritmo. Então aqui está pronto o nosso fluxograma utilizando o comando Se Então Senão. Agora nós vamos aqui para o pseudocódigo. Primeira coisa, programa e o nome que a gente vai dar para o programa. Vou dar o nome de exemplo, Se Então Senão. Quantas variáveis nós usaremos aqui? Nota 1, nota 2, a média, todas são do tipo real, ou seja, numérico com partes fracionárias, ok? Início. Primeiramente, o comando de entrada de dados, que é esse aqui, é o nosso conhecido comando leia. Então, leia nota 1, nota 2, ou seja, vai esperar com que o usuário
digite esses dois valores. Logo depois a gente vem fazer o cálculo. Não há um comando específico, então eu simplesmente escrevo aqui med é igual nota 1 mais nota 2 e divido tudo isso por... Depois vem o comando se, então, senão. Ele é parecido com o anterior. Eu vou até fazer um pouquinho isolado aqui para ficar mais fácil visualizar. Se, qual é a condição que está ali dentro do losango? Med for maior ou igual a 5, então, que simboliza o lado verdadeiro, o que eu faço? Uma mensagem. Esse comando aqui é o comando de exibição. Então, é o nosso conhecido comando escreva. Vejam que a variável med ela está fora das aspas. Na verdade, uma variável sempre está fora das aspas. Então, eu escrevo o que aqui? Med e a mensagem. Aprovado. Senão, quer dizer o quê? A palavra senão indica que está sendo negada a condição aqui em cima. Ou seja, ela não é maior ou igual a 5, ela é menor do que 5. O que eu faço? Vou escrever a média primeiro. Depois o quê? A mensagem e provado. Então vejam o conector aqui. Esse conector ele indica que terminou a instrução C. Então colocamos aqui fim C. Tá? E como depois do conector não tem nada, acabou o algoritmo. Então está aí. Agora a gente vai fazer em linguagem C. Vamos nos basear no pseudocódigo que acabamos de fazer, que está logo à direita da tela. Então, primeira coisa em linguagem C, adicionar as bibliotecas. Essas bibliotecas são suficientes para nós fazermos esse programa. Agora vamos criar a função principal, main. Então aqui dentro nós faremos todo o código. Primeira coisa, declararemos as variáveis. Como elas são reais, aqui em linguagem C seria float, né? Nota 1, nota 2 e a variável med. Elas absorverão números fracionários. Depois vem o comando leia. Vocês viram que lá a gente colocou o comando scanf, né? No comando leia a gente colocou uma variável ao lado da outra. Então a gente vai fazer algo parecido aqui no scanf, tá? É possível eu ler duas variáveis. Basta eu colocar um %f para cada variável e ao lado eu coloco a listagem das variáveis, não se esquecendo de colocar o e comercial. Nota 1, nota 2, tudo bem? Bom, continuando. Depois que eu fiz a leitura das variáveis, eu vou fazer o cálculo agora, né? Med é igual nota 1 mais nota 2, que são as variáveis que eu acabei de ler, eu tenho que dividir por 2, guardando assim na variável med a média. If, qual que é a condição? Se a média for menor ou igual a 5, quer dizer que a pessoa está aprovada, correto? Então agora sim, eu coloco a mensagem printf, aprovado. Se não, o que eu vou fazer? Ponto e vírgula, né? Não podemos esquecer. Se não é o else, vai olhando no pseudocódigo ao lado, não estou me baseando por ele. Printf, reprovado. Ou seja, o else ele significa a negação da condição aqui em cima. Ó. Que é menor ou igual a 5? Se for verdade, faço isso. Se não, ou seja, negação disso, que é maior do que 5. Fiz o contrário aqui, né, gente? Vocês nem me avisaram. Se a média for maior ou igual a 5, não menor ou igual a 5. Se for maior ou igual a 5, aprovado. Se a média for menor ou igual a 5, ou for menor do que 5, reprovado. Aí no final aqui, eu apenas digito system pause para travar a tela. Lembrando que isso aqui só é necessário nas versões anteriores a que roda no Windows 8, tá? O Windows 8 ele dá uma pausa ainda que você não peça. Vamos salvar esse arquivo aqui. Vamos compilar. Vamos ver o que acontece. Compilei e não aconteceu nenhum erro. Parece que não. Vamos ver. Erro nenhum e nenhum aviso também. Mandar executar. Ele está pedindo para estar dois números. Se está 4.5, não se usa vírgula. 4.5 e 5.5 deu aprovado, porque a média disso deu 5. Certo? Vamos dar um outro exemplo. Vou dar
executar de novo. Agora eu vou sugerir uma média reprovada. Se a pessoa tira 2 e 3, está reprovado, correto? Então reparem que esse programa aqui está funcionando no que se diz respeito à lógica de programação. Agora nós vamos dar uma melhorada no aspecto, tudo bem? Então percebam. Antes de pedir que a pessoa digite as notas 1 e 2, eu vou dar uma mensagem. Printf, digite 2 notas, correto? Só para enfeitar. Eu já mando dar um /n, que é para pular de linha, para que as notas sejam digitadas na linha seguinte, tudo bem? Vamos ver o que mais dá para a gente melhorar aqui. Ah, não tem nenhuma melhora. Lembra que lá na entrada e saída aparecia a média primeiro? Muita gente comete esse erro aqui, ó. Por exemplo, eu mando exibir a média. Não importa se aqui ou se lá. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Aprovado deveria aparecer a média da pessoa, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Salvei, compilei, não deu nenhum erro, graças a Deus. Vamos executar novamente. Então vejam aqui, ó. Digite 2 notas, pode ver que já foi para a linha de baixo. Então se eu digitar 4 e digito a nota 3, vai dar reprovado. Só que reparem que não apareceu o valor da minha média. Por quê? Eu usei o printf de forma errada. Então vejam, apesar de eu ter colocado média aqui, não apareceu porque eu não especifiquei onde na mensagem eu quero que apareça. Lembra que lá na entrada de saída a média estava no começo? Então eu faço assim, ó, %f aprovado. Ou seja, no lugar de %f, ele vai exibir o conteúdo da variável média. E o mesmo se aplica aqui embaixo. Tudo bem? Vamos ver como vai ficar agora? Salvei, compilei e mandei executar. Vamos lá. 5 e 7. Então vejam, média 6 aprovado. Vamos dar só mais uma arrumada aqui, ó. Vamos tirar esse monte de zero e mandar essa mensagem ficar lá na linha de baixo. Tranquilo? Vamos ver como faríamos. Bom, para tirar esse monte de zero, basta só colocar %.1 de uma casa decimal, não um monte de zeros, né? E %.1f. E depois que eu exibir a mensagem, eu coloco /n para que aquela mensagem, pressione alguma tecla para continuar, fique na linha de baixo. Ok? Vamos ver? 3, 2. Vejam, 2,5, reprovado. Agora vamos ver a nota que sempre os professores desejam que os alunos tirem. 10 e 10. Aprovado com média 10. Tranquilo, pessoal? Então este foi o nosso exemplo sendo executado na linguagem C.